Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz maravilhosa que procede do nosso bondoso Deus e o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos fazer crescer em todo o conhecimento que vem da palavra de Deus que chegou até nós devido a essa sua graça maravilhosa, né? Amados, vamos aqui dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, hoje sexta-feira, o último dia dessa nossa lição, e vamos para a pergunta 11 e a pergunta 12. Só relembrando que ontem, na quinta-feira, nós vimos dois versículos, né, muito importantes, o versículo 24, Hebreus 9, 24 e Hebreus 9, 25, né? Quando no versículo 24 nós aprendemos que Cristo nunca entrou num santuário feito por mãos humanas, como foi o sacerdócio levítico, né? Mas o texto diz que ele entrou no próprio céu, ou seja, o céu próprio é como se fosse o santuário, né? E ele não entrou diante de uma arca da aliança, mas ele entrou diante do próprio Deus, do próprio Pai, né? Para operar como verdadeiro sumo sacerdote em nosso favor, disse o verso 24. Aí no verso 25, nós vimos aqui por quê, né? Ele disse que ele não entrou em santuário feito por mãos humanas, porque o sumo sacerdote da terra, o sumo sacerdócio de Levi, entrava repetidas vezes, não só os sacerdotes no lugar santo, né, durante um dia, mas o ano todo. E o sumo sacerdote entrava ano após ano no Santíssimo, fazendo sacrifício, e nunca fazia expiação de fato e de verdade, nunca concluía uma perfeita expiação, né? Mas Cristo não, foi só uma vez só, né? Outra coisa que ele diz no versículo 25 aqui, é que Arão entrava lá levando o sangue alheio, levando o sangue de um bode, né? Mas ele não, ele levou seu próprio sangue, mostrando aqui no verso 25, né, realmente a grandiosa diferença entre os sacerdócios, né? Entre Arão e Jesus, entre o sumo sacerdote levítico e o sumo sacerdote Cristo, né? Segundo a ordem Melquisedeque, que é uma tipologia de um sacerdócio espiritual, diretamente de Deus, né? Pois bem, então hoje, na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento. Quantas vezes Jesus se apresentou diante de Deus no Santíssimo, no lugar Santíssimo no céu? Hebreus 9, 26 diz assim: mas agora, ele, Jesus Cristo, apareceu uma vez por todas, uma vez para sempre. Não tem uma segunda vez, só tem essa. Uma vez por todas significa dizer uma vez só e para sempre, acabou. Ele entrou de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Veja
que o texto aqui, meus amados irmãos, pode ter alguma dificuldade por parte de alguns em entenderem aí, né? Entenderem erradamente esse texto aí, quando especificamente as pessoas se apegarem ao termo fim dos tempos. Essa expressão fim dos tempos, nós temos ela várias vezes apontando para o nascimento de Cristo, apontando para o batismo de Cristo, apontando para a obra pregadora, para a obra ministerial de Cristo naqueles 3 anos e meio, né, em que ele passou aqui na terra, revelando o Pai, revelando a verdade que vinha do Pai, né, em relação também à sua ressurreição. Então, fim dos tempos aqui não é um termo especificamente referindo-se a agora, a nossa era, os momentos que antecedem o segundo, né, a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo à terra em glória e grande poder, né? Não. Esse texto especificamente aqui, ele está falando da cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, ok? Por que era fim dos tempos? Porque Paulo aqui, no versículo 26, lembre-se que ele está trazendo, escrevendo aos Hebreus, trazendo tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, o que ele aponta como fim dos tempos, o fim do tempo do sacerdócio levítico, o cumprimento de das profecias descritas, messiânicas, descritas por Isaías, né? E por todos os outros profetas, pelos salmos. Então, por isso que Paulo usa muito aqui, no livro de Hebreus, muitos salmos, né? O capítulo 1 tem vários textos dos salmos, capítulo 2, né? Então, está tudo citando aqui o Antigo Testamento. Então, quando ele fala fim dos tempos, ele não está apontando para o futuro. Ele não diz assim, ó, mas ele apareceu agora, olha o termo aqui, ó, mas agora ele apareceu. Ele não está dizendo assim, ó, ele aparecerá no futuro, não. Ele agora apareceu, agora, de uma vez por todas. Então, Paulo está falando do tempo presente, do tempo dele. Ou seja, Cristo acabou de aparecer, acabou há 30 e poucos anos atrás, naquela era, a era né, de Cristo, a era dos apóstolos ali, o primeiro século, né, a era do primeiro século. Então, Paulo está dizendo aqui que naquela época, no primeiro século, que, segundo as profecias messiânicas, era o fim do tempo, porque ali era o cumprimento de toda a liturgia do santuário, que é o contexto aqui do capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, é todo o contexto aqui, que é o que ele está falando o tempo todo. Paulo não está falando de profecia de fim do tempo, não. O tempo todo ele está falando aqui do sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, contra como um tipo do grande sacerdócio que é o sacerdócio de Cristo superior, né? Então o tempo todo ele está falando disso aqui. Então não adianta alguém pegar esse texto aqui, isolar essa palavra fim dos tempos, para querer aplicar agora nos últimos séculos agora em que nós vivemos. Não. Seria um erro crasso, um erro que desrespeita todo o contexto, né? Então, ele lá quando saiu do túmulo, que ele foi ressuscitado, 40 dias depois ele estava subindo ao Pai, é nesse momento que ele entra de uma vez por todas. Se você disser assim, não, mas eu acredito que assim que Cristo ressuscitou, ele subiu ao céu rapidamente, foi ao Pai, como disse a Maria Madalena, não toque em mim que eu não subi para o Pai ainda. E aí à noite, quando os discípulos tocam nele, ele já tinha ido para o Pai, porque agora podia tocar, toque em mim, veja que o Espírito não tem carne nem osso, ele manda tocar nele. Por que ele de manhã, diz a Maria Madalena que não toque em mim, né? Eu não me segurei que eu estou indo para o Pai agora. E logo à tarde, quando ele volta, já... então veja que nós temos aí, rapidamente, você disser assim, olha, eu creio que logo no primeiro dia da ressurreição, Cristo já foi para o Pai, já entrou no Santíssimo. Você não está errado se você crê assim. Agora, definitivamente, se você não quiser assim correr erro, assim você falar com certeza, é que quando ele subiu ao céu, 40 dias depois, ele foi diretamente para estar à direita de Deus. Diretamente para estar à direita de Deus. Olha que coisa linda aí, né? A direita de Deus, estava ali, a direita de Deus, já no santíssimo lugar. Então, qualquer conversa que você escutar, dizendo que Cristo
só entrou no lugar santíssimo no século XIX pela primeira vez, não tem embasamento bíblico. Porque no contexto está dizendo claramente, se você ler o versículo 24, coladinho aqui no versículo 26, ele vai dizer que Cristo entrou no próprio céu para se apresentar diante de Deus. E Deus fica onde? No santíssimo lugar. Era a representatividade, era a figura, era a sombra que nós verificamos aqui no santuário terrestre. Então o lugar equivale da presença de Deus é o santíssimo, sob o propiciatório. Então se Cristo vai lá, justamente nos céus, que é o substituto aqui do santuário, ele fala, é os céus, ele não entrou no santuário do céu, ele entrou no céu, no próprio céu, o texto é mais claro, não diz nem no próprio santuário, no próprio céu diante de Deus, né? Diante de Deus, não é diante da arca, né? Como se no céu tivesse um santuário idêntico, igual ao que tem aqui na terra, não é bem assim não, né? A gente precisa entender a linguagem espiritual que nós estamos lendo aqui, Paulo pegando a linguagem tipológica e dando uma explicação espiritual correta para o entendimento correto de como são as realidades celestiais. Continuando, na 12ª pergunta nós temos assim, por que foi uma vez só? Jesus é modelo para o homem? Será que ele é o modelo, ele é o exemplo? Por que Cristo precisou entrar uma vez só? Lembremos que no verso anterior diz que no fim dos tempos ele entrou de uma vez por toda para aniquilar o pecado, mediante o seu próprio sacrifício, coisa que nenhum sumo sacerdote poderia fazer. Porque se Arão, o sumo sacerdote, se matasse para oferecer o próprio sangue, Deus não aceitaria que o sangue dele era impuro, né? Era um pecador que carecia de expiação, é diferente de Cristo que não cometeu pecado, né? O cordeiro inocente não tinha pecado. O cordeiro de 1 ano era inocente, não tinha pecado. Olha só que coisa linda. O cordeiro de 1 ano inocente não tinha pecado. Ele estava trazendo o pecado dos outros. É igual Cristo. Não tinha pecado. Levou o pecado dos outros diante de Deus para a expiação. Olha, para apresentar, na verdade, o pecado. Não levando o pecado sobre si para se tornar um culpado, né? Pois bem, então, por que é que foi só uma vez? Por que Cristo tinha que tentar só uma vez? Por que ele se tornou o modelo? Por que ele é um modelo para todo homem? O versículo 27 e 28 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Por que Cristo tem que entrar só uma vez? Uma vez só no Santíssimo diante do Pai, como o sumo sacerdote entrava uma vez só no dia 10 do mês 7º, para oferecer definitivamente uma expiação pelo pecado, durante o ano todo, durante um tempo. O ano todo era chamado de um tempo. Por que ele faria isso? Ou diante do tempo, né? O tempo completo, 1 ano. Porque aqui está explicando aqui, olha. Porque ao ser humano é permitido morrer apenas uma vez. Se o ser humano morre uma segunda vez, isso chama-se segunda morte. O ser humano que morre aqui durante esta vida, mas Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Não, mas ele morreu esta vida. A vida, o seu período de vida, durante o seu tempo de vida no planeta Terra. Quando Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado, ele não voltou a ser uma criancinha e viveu uma outra vida, não, ele viveu a mesma vida. E, obviamente, como todo ser humano, morreu um dia. Então, ele está falando aqui justamente da revelação bíblica da primeira e da segunda morte. A Bíblia, quando fala da segunda morte, no Apocalipse, ela fala da morte no lago de fogo e enxofre, que é uma segunda morte. Então, por isso que todo homem só pode morrer uma vez. Uma vez só. Né? No sentido de que morreu uma vez, ele é ressuscitado apenas uma vez. Assim como o bode era morto somente uma vez no lugar santíssimo ali no dia da expiação. Era só uma vez, não era 2 vezes. Então, se Cristo... imagine se fosse várias vezes, vários bodes no dia da expiação. Que mensagem no tipo estaria transmitindo para o antítipo? Qual é a mensagem que estaria transmitindo?
é de que se você pecar e você se arrepender e se converter a Cristo e receber o dom inefável, conhecer a verdade plena e você voltar atrás e pecar de novo e fazer todo tipo de desgraça, você tinha uma segunda chance, porque Cristo ia morrer de novo, tinha uma segunda cruz do Calvário, para você de novo ter uma segunda chance. Ou seja, todo mundo seria salvo. Não é? E aí nós não teríamos certeza se o sujeito realmente se converteu, porque lá no reino de Deus, nos céus, ele já está acostumado a pecar e voltar atrás, porque sempre tem alguém morrendo por ele. Então o reino de Deus nunca seria perfeito. E sempre teria alguém morrendo por eternidade sem fim, e o caba pecando e não tinha jeito, e nunca aprendia. A expiação não seria perfeita, o sacrifício não seria perfeito. Cristo só pode morrer uma vez. Por isso que a Bíblia diz que o dom inefável de Deus, ele é irrevogável. Aquele que conheceu a verdade plena um dia, recebeu o dom de Deus e voltou atrás, ele não tem desculpa mais. Como nós já estudamos aqui na lição, ele não tem desculpa mais, não tem mais chance. Por quê? Porque ele não pode expor o nome de Cristo ao vitupério pela segunda vez e colocar ele numa cruz para ele morrer uma segunda vez. Por isso que Cristo precisava estar diante do Pai apenas uma vez. Se alguém disser, não, mas ele entrou lá quando subiu o céu, mas entrou de novo agora. Não. Para fazer expiação, não. A expiação definitiva tem que ser, segundo a tipologia, segundo a informação aqui do livro de Hebreus, uma vez só. E isso aconteceu quando Paulo diz aqui, Paulo está dizendo, entrou agora no primeiro século. Não é daqui a quase 2 milênios, não. Entrou agora, diante do céu, está à direita de Deus. Paulo vai dizer várias vezes aqui, a gente já estudou vários textos aqui no livro de Hebreus dizendo a mesma coisa. Então veja que o texto aqui, ele não dá margem a qualquer tipo de especulação para dizer, não, Cristo só entrou a primeira vez agora no tempo do fim. Mentira. Paulo está mentindo? Estevão está mentindo? Os apóstolos estão mentindo? Todos eles confirmam no primeiro século que Cristo já estava à direita de Deus nos céus? Pois bem, né? Veja que não há como nós irmos contra o texto bíblico direto, objetivo, claro, sem mistério, né? Sem especulação. É um texto direto, claro e objetivo. Então, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar logo o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício diante do Pai, como se fosse aquele bode lá do Antigo Testamento, uma só vez diante de Deus. E ali foi resolvido. Quando o Pai viu aquele sangue precioso, o verdadeiro Cordeiro, né, que é o seu Filho, todos os pecados foram expiados. Todos os pecados que foram apresentados no santuário. Todos os pecados que foram apresentados diante de Deus. Os pecados que foram confessados por um arrependimento verdadeiro e abandonados. Esses pecados foram expiados, não aqui na terra, num santuário transitório, num santuário que era queimado, num santuário que podia ser destruído, derribado, sem ficar pedra sobre pedra. Não. Mas diante do próprio Deus nos céus, o verdadeiro santuário, o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sangue precioso, sem defeito, a verdadeira expiação, feito pelo maior e verdadeiro sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a grande verdade que o livro de Hebreus está apresentando para nós.